eu venho acompanhando esse assunto há anos. Eu não me considero pró-Palestina nem pró-Israel. Eu acompanho o assunto de forma mais acadêmica. Eu sei Certo. que o que eu escrevo não impactará o assunto em si. Ninguém da Palestina ou de Israel vai ficar lendo minhas análises e dizer, então vamos assim, assado. Então, a gente está longe do conflito e é um lugar desconfortável quando você diz, olha, nesse caso eu acho que o Israel está errando e no dia seguinte você diz, olha, nesse caso o Hamas está claramente errado, isso foi um ataque terrorista, então você vem sendo atacado pelos dois lados e você não tem sua tribo que te protege nas redes Exato. sociais. Então, aquele lugar do meio, ele é péssimo, né? Porque você apanha o tempo inteiro. E o que me preocupa também é que quando acontece uma guerra, muitas vezes, por dias ou até meses, a gente não sabe o que aconteceu de fato. Então, Exatamente. ontem caiu um míssil, um foguete, sobre um hospital em Gaza, que na faixa de Gaza, uma parte da Palestina, tem duas partes, a Cisjordânia de um lado e Gaza, que corre o risco de ser invadido agora por Israel em resposta aos ataques de Hamas, que a maioria dos países ocidentais considera um grupo terrorista e muitos países no sul global não consideram um grupo terrorista. Eu, pessoalmente, acho que o que aconteceu no dia 7 faz com que, sim, devemos tratar o Hamas como um grupo terrorista, mas eu não estou aqui para brigar sobre esse assunto. É importante reconhecer que muitos governos não consideram o Hamas um grupo terrorista e o Brasil atualmente não usa essa designação oficial. Mas, Certo. em resposta ao ataque terrorista no dia 7 de outubro, Israel agora está atacando Gaza. E ontem à noite, as autoridades palestinas disseram: caiu um míssil israelense sobre um hospital e morreram 500 pessoas. Aquele Hospital Nacional Árabe, né? E o grande hospital, e onde, inclusive, várias pessoas que estavam fugindo dos ataques israelenses estavam se abrigando, acreditando que aquilo seria um lugar seguro. Problema: no meio de um conflito, há pouquíssimos jornalistas. É um lugar muito perigoso de se estar. Requer muito preparo, é complicado. Por exemplo, a maioria dos jornais brasileiros não tem hoje gente em Gaza porque se precisa de um aparato complicado e é realmente um risco real. Certo. Vários jornalistas morreram já nesses 11 dias de conflito. Pois bem, então, nos jornais aparece míssil israelense cai sobre... Ou Israel ataca hospital, segundo fontes da Palestina. 2 horas depois, Israel diz: nós não atacamos, foi um foguete do Jihad Islâmico, que é Jihad Islâmica, um né? grupo parecido com Hamas, eu diria um pouco mais radical, mais parecido com o Estado Islâmico, que também é um ator relevante em Gaza. Então, temos um monte de vídeos, ninguém sabe se os vídeos foram falsificados, às vezes sai um vídeo, na verdade, de 3 anos atrás, etc. Naquele momento, eu postei isso no Instagram, falei, gente, ninguém sabe. Mas parece que a metade do Twitter, né, que detesta Israel, diz óbvio que foi, não sei o quê, claramente assim, inacreditável, não sei o quê. E a outra metade diz como vocês podem confiar no Hamas, que é um grupo terrorista, etc. E o fato é que a gente precisa aguardar. A gente precisa aguardar, há uma ansiedade enorme para termos informações, mas só com o tempo, e talvez nem com o tempo a gente vai saber. Né? Talvez tem uma gravação que Israel, por exemplo, divulgou supostamente de integrantes de Hamas falando que um foguete falhou. E o que vamos fazer agora para vender essa história? Aquela filmagem do foguete indo e caindo perto, então aquilo lá a gente não pode confiar muito. Não podemos confiar exatamente. Então, eu não estou aqui para defender um lado ou outro, né? Porque eu não tenho um partido aqui. Eu só quero dizer que eu acho que com as redes sociais a gente precisa tomar muito cuidado e para quem acompanha o assunto, eu sempre recomendo, vamos dar uma olhada nos últimos 10 posts da pessoa. Se 10 vezes a pessoa tem uma tendência muito clara, podemos seguir
olhando e acompanhando o que a pessoa diz, mas é bom ter em mente que aquela pessoa olha para o conflito de um lado específico e é muito bom daí seguir uma outra pessoa que tem realmente uma outra visão. Claro. Ou alguém que posta coisas diferentes que a partir desses 10 posts não dá para saber claramente de que lado a pessoa está. E o grande problema é que, eu comentei isso agora, né? Chamou muito minha atenção. Depois do ataque, eu postei duas coisas. Uma foi, segundo fontes palestinas, míssil israelense atinge o hospital, matando 500 pessoas. E aí as pessoas dizendo, como assim, Oliver? Como você pode acreditar nos terroristas? Você de esquerda, não sei o quê. Enfim, aí no outro tweet eu disse, olha, Israel diz que foguete falhou, nanana. E lá, obviamente, é a mesma coisa. Então, ninguém mais vê o conjunto da obra que as pessoas estão postando. Então, assim, o que eu quero dizer sempre muita calma nessa hora, porque é um assunto que polariza demais. E aqui no Brasil, aconteceu uma coisa de que a gente meio que importou a divisão entre Israel e Palestina. Então, a esquerda, em termos gerais, hoje, tende a ser pró-Palestina, porque não é só sobre a Palestina e Israel. Porque, por exemplo, tem grupos muçulmanos sendo oprimidos em um monte de lugar. Né? Tem uma perseguição dos muçulmanos na Rússia, na China. Então, a típica pessoa de esquerda no Brasil que apoia a causa palestina não apoia a causa dos uigures na China, por exemplo. Então, Entendi. É um assunto que tem a ver com mais do que só a Palestina, porque é uma luta anticolonial, é uma luta anti-americana, porque Israel é visto como um braço do imperialismo americano. Unidos, né? É o grande aliado, né, de Israel, né? Sim, sim. Mas, aliás, é muito interessante, estamos agora entrando numa fase do Oriente Médio pós-americano, em que os Estados Unidos, aos poucos, percebe que essa ambição de cuidar de tudo sempre não dá mais, porque ela está aos poucos, que é natural, relativamente falando em comparação com a China e outras potências, ela não tem mais os meios de estar em todos os lugares. Então os Estados Unidos queriam, na verdade, reduzir sua presença no Oriente Médio e focar no que realmente importa, que é a China. Então, só para completar esse raciocínio, para a direita, né, houve uma forte associação do governo Bolsonaro que buscou mobilizar o eleitorado evangélico por meio da aproximação com Israel. Então, eu sempre digo assim, se nós aqui, se a gente não soubesse nada de geopolítica e tivesse que desenhar um cenário com o objetivo de polarizar mundialmente todo mundo, seria exatamente isso que está acontecendo agora, porque tem o lado religioso, tem uma terra vista como sagrada. Santa, né? Para várias religiões. Para várias religiões. Tem injustiças históricas de não só décadas, de séculos, né? Que ambos esses povos passaram por uma vitimização histórica. Israel, né? Foi um povo que foi expulso dessa região há mais de 2000 anos. No exílio, foi perseguida assim sistematicamente, mas sistematicamente. Isso não começou com Hitler. Por exemplo, em 1290, o governo da Inglaterra expulsou todos os judeus. Em 1492, quando Colombo chegou nas Américas, foi o ano com o decreto de Alhambra que a Espanha expulsou todos os judeus. Teve massacres em todos os lugares. Então, teve a migração, os judeus fugiram para o leste europeu. Mas nunca foram plenamente... nunca conseguiram escapar de um antissemitismo que marcou a história da Europa. Então, depois do Holocausto, que matou 6 milhões de judeus, e o movimento sionista ganhando força, eles formam um Estado. Aliás, isso é até a primeira coisa que a gente podia até explicar para a galera direitinho. O que é o sionismo, né? Ou esse movimento sionista? Para fazer essa definição aí para o pessoal entender o que é. Sim. E só para completar esse pensamento, assim, dizer, então tem essa história de vitimização, mas do lado dos palestinos também tem. E os dois estão certos.
Os dois estão certos. Tem histórias terríveis assim, dos dois lados, e o choque agora desses ataques terroristas em Israel é muito grande, mas o trauma da população palestina é enorme também. Então, quando você tem isso, você tem aí a receita ideal para uma luta que mobiliza todos e que deixa muito pouco espaço para as pessoas dizerem como a gente vai voltar à mesa para conversar. Ninguém quer conversar agora porque todo mundo está com... Tá inflamado, não é ele, né? só que sofreu, é o pai, é o avô e são todas as outras gerações também. Então, e aí eu vou falar sobre isso, mas a gente viajou para... Eu fiz parte de várias viagens para a região, e uma coisa muito comum é quando você fala com alguém na Cisjordânia ou em Israel, as pessoas te contam do sofrimento dos seus antepassados. Então, eu estender a mão, eu estou traindo toda a minha família. É muito difícil. É muito difícil. Não sou só eu. Eu cresci dizendo eu preciso defender a honra daqueles que sofreram antes de mim. Então, todo mundo carrega isso nas costas. Certo. Então, assim, é a mãe de todos os conflitos, basicamente.